Cara, chegaram a comparar o Romero com o Messi. Pô, rapaziada, aí não dá, né? Teve gente que falou que o Romero em Itaquera vira Messi. Então, assim, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise de como funciona o clubismo da mídia, né? Os caras não conseguem separar a paixão que eles têm pelo clube deles com uma análise isenta, né? Com uma análise imparcial, cara. É incrível isso. Os caras eles têm uma boa vontade excessiva em relação a alguns e uma má vontade absurda em relação a outros. Vamos relembrar o que disse aqui o Vessone, um importante ícone da mídia corintiana, todos devem conhecer, né? O que disse o Vessone na época que o Corinthians estava em tratativas, né, com o Romero para repatriar o jogador. O Vessone disse o seguinte numa postagem nas redes sociais: apenas 30 anos, já conhece o clube, adaptado ao futebol brasileiro, entende o que é um clássico, em Itaquera vira Messi. Olha a merda que esse cara disse, velho. Isso aqui é um clubismo escancarado. Faz selfie. Volta, Angel. A artilharia da Neoquímica Arena o espera. E aí, de fato, ele voltou, né? O Corinthians conseguiu ali repatriar o jogador, o contrato dele no México tinha acabado e ele retornou ao Corinthians. Vamos ler o que disse o Rizek na época que o Palmeiras estava em tratativas para trazer, né, de volta aí o Arthur. Rizek também é outro ícone da mídia corintiana. Todo mundo sabe que o Rizek torce pro Corinthians, isso daí fica escancarado e ele é clubista pra caramba. Ele falou o seguinte sobre o Arthur: Palmeiras está disposto a pagar quase o dobro no mesmo Arthur que vendeu ao Bragantino. Aí já começa errado, cara. Já começa falando besteira. Porque, rapaziada, não é mais o mesmo Arthur. O ser humano, ele vive em constante evolução, cara. O Arthur que saiu do Palmeiras, foi pro Bragantino, ele evoluiu. Ele jogou muita bola no Bragantino, ele se tornou um dos, ou até o melhor ponta do Brasil. É um outro Arthur, é um outro jogador. Da mesma forma, o São Paulo, na época que revelou o Hernanes, emprestou o Hernanes, se eu não me engano, pro Santo André. O Hernanes, na primeira passagem dele pelo São Paulo, antes dele ir pro Santo André, ele não jogou nada, cara. Ele voltou, porra, jogou muita bola, não tem nem o que falar. O Hernanes, campeão brasileiro com o São Paulo, livrou o São Paulo de Série B. É outra história, não é o mesmo jogador, cara. O tempo passa, o cara tá em constante evolução. Então, assim, dá pra perceber, né? A má vontade que o cara teve em relação aí, quando ele foi analisar essa contratação do Arthur pelo Palmeiras. E ele continuou, né? Ele falou, ele quis sair à época. Não é exatamente elogiável como negócio, mas se o Abel quer muito o jogador e o clube tem o dinheiro, a necessidade técnica fala mais alta. Porra, velho. A gente tá falando de um jogador de 25 anos, hein? Quem vê pensa que, pô, o Arthur tá voltando pro Palmeiras, o Arthur tem 35, né? É de brincadeira, né, rapaziada? E aí o Vessone nos comentários ele falou o seguinte: é como você vender seu Fusca e anos depois, com o pneu mais desgastado, o motor menos potente, você recomprá-lo por mais. Cara, a gente tá falando de um jogador de 25 anos. O Arthur, ele ainda nem alcançou o auge dele. O Arthur, ele ainda tá numa evolução que ele ainda vai alcançar o ponto maior da carreira dele. Jogador extremamente jovem, um jogador que tá em evolução. Cada vez mais nesse retorno ao Palmeiras vem se tornando aí importante. Por isso que eu fiz a comparação do Arthur com o Hernanes. O Hernanes também saiu do São Paulo e depois voltou. O Arthur, ele saiu do Palmeiras e voltou agora, cara. E vai se tornar ídolo, não tenha dúvida disso. Joga muita bola. Como eu disse, se não for o melhor ponta do Brasil, é um dos. E eu diria que no momento ele é o melhor. Então, olha como os caras tiveram uma boa vontade excessiva com o Romero. Um perna de pau. O Romero não joga nada, gente. Sinceramente, cara. O Romero, ele é fraco. Ah, mas ele foi o artilheiro da Arena por não sei quanto tempo. Porra, velho. Sabe quando é algo que é ironia do destino? A artilharia do Romero na Arena, na Neoquímica Arena, é uma baita de uma ironia, cara. Assim, de um time que jogava por uma bola, era ridículo aquele time do Corinthians em campo, terminou dando certo, né? Beleza, conquistou títulos. Mas era horroroso, cara, ver o time do Corinthians jogando. E aí o Romero, ele acabou, sim, fazendo alguns gols e tal, mas tecnicamente falando,
Não dá pra colocar na mesma frase os dois jogadores, Romero e Arthur, cara. Não tem condições. E aí o Vessone, ele faz a comparação com o Messi, quando o Corinthians ele tava repatriando o Romero, e o Arthur, ele trata como um Fusca velho, cara. É sério mesmo isso? O Romero é o Messi. O Romero é um jogador que, cara, quem viu o jogo, né, entre Corinthians e Argentino Júnior, aquela jogada foi grotesca do Romero. Ele foi dar um pique, ele não conseguiu chegar na bola, cara. O jogador do Argentino Júnior tomou a bola com a maior tranquilidade, na maior facilidade. O Romero ele tá mais de 40 jogos pelo Corinthians. Aí eu acho que contando, né, desde quando ele saiu e agora, esses jogos que ele fez nesse retorno, sem participar de gols, cara. Então, esse é o Messi. Esse é o Messi de Itaquera. E o Arthur, jogador, até vou ver aqui o retrospecto do Arthur pelo Palmeiras. Até vou ver aqui. Em 11 jogos aí, esse retorno pelo Palmeiras, 5 gols marcados. O cara faz praticamente gol, jogo sim, jogo não. E olha que ele nem é centroavante, ele é um jogador que cai pelas beiradas. Nem é a grande função dele fazer gol. E tá jogando muita bola, tá fazendo gol aí, jogo sim, jogo não. 13 passes decisivos, 10 finalizações no gol. Cara, olha os números do cara. Então, assim, a cada 31 vezes que ele tentou driblar, né? A cada 31 dribles, ele conseguiu 21. Olha os números do cara. Então, assim, é brincadeira, né, rapaziada? Então, esse é o Fusca velho. Esse é o jogador que não valia a pena o Palmeiras trazer de volta. Fora que o dinheiro que o Palmeiras investiu no Arthur, o Palmeiras vai recuperar, cara. O Palmeiras vai conquistar títulos com o Arthur. O Arthur ele tem apenas 25 anos. O Palmeiras ele ainda vai negociar o Arthur por um valor, pode ter certeza, astronômico. Ele ainda tem mercado na Europa, não tenha dúvida disso. Ele vai conquistar título aqui no Brasil com o Palmeiras. Ele vai fazer o Palmeiras ganhar grana, ganhar dinheiro. E quando for negociado, ele vai ser negociado, cara, por muito mais do que o Palmeiras contratou. Então, assim, foi um investimento que o Palmeiras fez. O Palmeiras ele não trouxe um jogador de 35 anos para encerrar no Palmeiras. O Palmeiras trouxe um jogador de 25 anos. Então, é um clubismo nojento, é um clubismo absurdo esse que a gente vê na mídia. Sinceramente. Aí beleza, se os caras querem acreditar que de fato o Romero é o Messi, problema dos caras. Enquanto isso, o Corinthians ele tá numa areia movediça. O Corinthians ele tem grandes chances de cair para a Série B com o Messi lá, né? Beleza, tem o Messi. E o Palmeiras vai continuar ganhando título com o Fusca velho. Basicamente isso. Enfim. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, rapaziada. O que vocês pensam sobre isso? Tamo junto e um abraço a todos.